Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Estamos felizes por mais esta oportunidade de estarmos aqui com vocês. Há 3 dias chegamos à Capadócia e estamos aqui na Turquia fazendo um estudo semanal, diário, de todos os acontecimentos que envolvem a história desses seguidores de Jesus aqui na Capadócia. A nossa alegria é grande de poder continuar com vocês, falando de toda a fé, de toda a perseverança dos seguidores de Jesus aqui nessa região, mesmo antes do século IV, quando as perseguições foram muito fortes, e que aqui na Capadócia a gente encontra rastros, histórias e raízes desses primeiros seguidores de Jesus. Nós sabemos que as perseguições que sucederam à morte de Jesus e todos os seus ensinamentos se estenderam por muitas partes do planeta. E nessa viagem nós vamos falar um pouco das 3 situações distintas em que os cristãos se esconderam em grutas, em catacumbas e em cidades subterrâneas. As grutas nós vamos estudar a partir de amanhã com a gruta de São Pedro, lá em Antioquia. Mas hoje eu queria falar um pouco das cidades subterrâneas aqui da Capadócia. Antes, porém, lembrar que Roma também foi berço desses esconderijos dos cristãos fugindo da perseguição. E as catacumbas foram, assim, o reduto mais importante para eles naquela época. Nós temos histórias nesse sentido, mostrando como a situação dos cristãos ali foram difíceis, mas nenhum fugiu. Eles não deixaram de ser fiéis a Jesus. E a primeira situação que a gente gostaria de lembrar aqui para vocês são, entre as diversas catacumbas que existiam e existem hoje, as arqueologias lá em Roma, a mais importante para nós cristãos são as catacumbas de São Sebastião, onde já estivemos lá por várias vezes, testificando e analisando essas situações em loco, o que torna a nossa pesquisa muito mais forte, muito mais veemente, muito mais rica. Eu lembraria ainda a vocês um filme chamado Covades, Onde Vai Senhor, é um filme antigo, mas é um filme que tem muitas informações interessantes acerca deste momento vivido em Roma. Paulo já praticamente prestes a ser morto, como foi ali no Império de Nero, e Pedro, que também foi outra vítima, mas que os dois tiveram e deixaram marcas profundas nas catacumbas de São Sebastião. Segundo os estudiosos, no século III, o número de enterros cristãos já ultrapassava o de outras religiões. Eram os mais perseguidos. Mas os cristãos acreditavam na ressurreição da vida. Nós espíritas hoje entendemos também como reencarnação, e eles seguiam um rito naquela época dos pagãos, que acreditavam que não deveria se cremar, que os pagãos praticavam a cremação, mas os cristãos não, porque muitos acreditavam na ressurreição física. Eles afirmavam que nas catatumbas todos os mortos repousavam como em um grande dormitório. E segundo eles, todos poderiam ressuscitar juntos quando Jesus voltasse. Essa era a crença predominante entre eles. E por isso, eles se refugiaram muito ali em catacumba, como também foram enterrados. São 32 quilômetros de escavações ali,
naquelas catacumbas, que nós não temos tempo de falar de como isso aconteceu, como é que se formaram aquelas catacumbas, mas sabe que ali eram areieiros onde se extraía areia, e também que com essa extração foram formando as catacumbas naquele local. E hoje temos as marcas da época em que os cristãos adoravam a Deus e seguiam Jesus ali com muita firmeza. E as catacumbas são longos túneis em cujas paredes foram cavadas os lóculos ou nichos retangulares superpostos, suficientemente espaçosos para abrigar um ou mais cadáveres envolvidos em mortalha ou num simples lençol. Naquela época, segundo a história, eles ainda não usavam caixões, né? E por isso eram fechados com argamassas, tijolos, e por isso ali ficava, o registro era uma placa de mármore que ali ficava. E ali também eles se reuniam para adorar, fazer suas reuniões, fazer os seus encontros. Era um refúgio muito bom, porque Roma era muito supersticiosa, não deixava ninguém ser enterrado dentro da cidade. E então eles não iam com muita frequência ali. E assim isso facilitava a vida dos cristãos ali. Hoje de manhã nós fomos visitar um outro reduto semelhante a esse, que foram as chamadas cidades subterrâneas. E nós estudamos hoje a cidade de Orsonak, que foi descoberta, cidade subterrânea, por um ex-padre, um senhor turco Latif, que ainda existe hoje aqui, e ele, ao encontrar na sua paróquia ali, ele avisou o governo do estado, ele foi lá, tombou o terreno, e hoje é um ponto de turismo, é um lugar assim muito, muito interessante para a gente visitar e lembrar como aquele povo viveu ali, nas cidades que eles mesmos construíram, porque eles chegaram e já acharam o ponto mais ou menos feito pelos hititas, que eram os habitantes precursores dos cristãos naquela região. Então, na Capadócia existe aproximadamente, para vocês terem uma ideia, 150 a 200 cidades subterrâneas. Uma das riquezas mais interessantes da região. Se for analisado, conforme tivemos informações aqui, a região das cidades são ocupadas numa área de 25 mil quilômetros quadrados. E que isso pode, acreditam ainda os arqueólogos, que pode ser muito maior o número. E a maioria das cidades aqui foi construída escavando essa crosta vulcânica desse solo aqui, que é muito rico pelas erupções vulcânicas, sobretudo do vulcão Argeus, que é um dos mais antigos e maior. Tem 4.000 metros de altura e de altitude, e hoje ele é um vulcão extinto. Mas a maioria das cidades subterrâneas aqui da Capadócia foi construída pela escavação dessas crostas vulcânicas. E eles que encontraram os primeiros a se protegerem foram os hititas das invasões e das guerras, e depois que passou esse povo, vieram os cristãos e aumentaram o número dessas escavações. Os moradores, quando achavam, eles iam aumentando de acordo com as suas necessidades. É interessante porque era fácil de cavar a rocha e se multiplicavam através dele mesmo os corredores, as galerias, dando origem aos que a gente conhece como cidade subterrânea. E a gente sabe que é um registro muito forte
quando nós entramos ali, a gente sempre faz uma oração pedindo licença, porque na nossa visão espírita ainda pode existir ali muitos espíritos que ali se encontravam, vítimas de guerra, vítimas de perseguição, e que eles recebem ajuda espiritual que a gente sempre leva com preces, com boas vibrações, para que a gente também não sofra as energias negativas que possam ainda existir por ali, porque a história a gente sabe, no mundo espiritual o tempo não conta, e que se conta diferente do nosso, já sabemos disso. Portanto, hoje pela manhã foi assim uma experiência que nos fez relembrar muito a perseverança e a fé daquele povo, daqueles primeiros sucessores de Jesus. Lembrando que o cristianismo ainda hoje, depois de tanto tempo, ainda sofre perseguição em alguns países do mundo, como Coreia do Norte, Afeganistão, que aqueles que são descobertos como cristãos pagam até com a vida. De certa forma, não mudou muito a questão da perseguição. E hoje, o Brasil, graças a Deus, é um país laico, mas a gente sabe que mesmo veladamente ainda existem perseguições religiosas por questões de intolerância. E nós lembramos a necessidade de também não desistirmos, baseados na experiência, no testemunho daqueles que nos antecederam, que nós também não tenhamos medo de seguir Jesus, de ser, mesmo encontrando adversários ou adversidades na nossa religião, a gente busque o perdão, a compreensão e a convivência com os diferentes, como nos ensina o próprio Kardec, nas suas colocações, que o Espiritismo estenda os braços às pessoas, porque ele sempre teve uma visão muito ecumênica dessa questão. Kardec deixou esse legado maravilhoso para todos nós, que inclusive tem as bases e o endossamento do Espírito São Luís, lá no capítulo 20, no capítulo 13, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20, ele fala e nos aconselha a ter o respeito pelo diferente. E isso me toca muito, porque é uma coisa que eu sempre defendi. A união entre os diferentes, a compreensão e o amor. Não a tolerância, mas sim o respeito. Respeito incondicional. Porque todos aqueles com quem convivemos somos filhos de Deus e são nossos irmãos. Amanhã, graças a Deus, já estamos encerrando a nossa visita à Capadócia e vamos já marchar com destino à Antioquia. Mas ainda teremos com certeza alguma coisa a relatar para vocês acerca desta região diferente, riquíssima, com muita questão e muitas marcas da espiritualidade aqui muito forte. Um país hoje que tem como religião o islamismo, mas que ao mesmo tempo não pode esconder as raízes da arqueologia científica que marca a presença dos seguidores de Jesus em toda essa região, de leste a oeste, de norte a sul. Aonde a gente passa, estão as marcas daqueles que amaram, deram a vida por Jesus e daqueles que ainda hoje estão firmes na busca de um reencontro com Ele. Que as suas bênçãos possam assistir a todos nós. Que o Dr. Bezerra de Menezes possa nos conduzir nessa tarefa, protegendo o nosso país, o Brasil, os nossos caminhos por onde cruzaremos esse país aqui da Ásia Menor, atual Turquia, porque esperamos deixar para vocês um legado da história e da passagem de tudo que encontramos aqui, com uma visita que fizemos hoje à cidade de Osconak, aqui na Turquia, descobrindo e encontrando as barcas maravilhosas daqueles que
nos antecederam, amando e servindo a Jesus. Fiquem com eles e até amanhã com mais um estudo aqui na Turquia. Muita paz para todos.